Thiago e Dani, me ouvem? Sim. Vamos lá, então? Tudo bom? Tudo bom, Dani? Boa tarde. Sim. Boa tarde, Dani. Bom. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação de todos, de despenderem um tempinho. A gente sabe o quanto está difícil nesse período que nós estamos passando, mas espero que seja de bom proveito para todos nós, tá? Eu vou começar a fazer uma breve apresentação, mais posicionando especificamente a Valicent nesse mercado. Logo depois, a Daniela, da Renault, que hoje trabalha na área de marketing, é responsável pelos produtos Kwid e Sandero dentro da Renault, vai falar da experiência dela dentro de um projeto com Valicent. E logo na sequência, o Thiago vai nos apresentar um pouco da solução rapidamente, para que vocês tenham uma ideia do que estamos falando em termos de solução Valicent. E vamos deixar no final 10 minutos para perguntas que vocês podem mandar via chat para nós, via o QA, o Question and Answers do webinar, ok? Então, vamos começar. Primeiramente, apresentar, para quem não conhece ainda a RCI. A RCI é uma empresa de 30 anos de mercado voltado para soluções na área de inteligência de negócio. Desde os primeiros tempos, quando se falava em Analytics e BI, a RCI já atuava nesse segmento. E nesse período todo, nós adquirimos conhecimento e evoluímos junto com o que a tecnologia permite, com o que a tecnologia disponibilizou, para atender nossos clientes em diversos segmentos, tá? Entre eles, governança de dados, Data Analytics, parte de Planning, Data Science, gestão de dados mestres, hoje que é um grande desafio para todos nós, e especificamente no que nós vamos falar hoje é a parte de remuneração variável. As soluções e a amplitude do trabalho da RCI, ele hoje nos permite dizer que nós atuamos em praticamente todos os segmentos de mercado com as nossas soluções. Temos expertise e temos condições hoje de atuar em diversos segmentos, tanto no setor público quanto no setor privado. Bom, rápido, isso uma breve apresentação da RCI, e nós vamos passar e vamos conversar um pouco sobre especificamente Valicent. Valicent, ela não é uma empresa nova, é uma empresa que foi fundada há 15 anos atrás pelo Mark, que é o CIO da empresa, e ela foi uma das pioneiras no segmento de remuneração e incentivo para desempenho de vendas. Isso é uma coisa importante que eu gosto de falar. Ela é mais do que uma empresa de software, é uma empresa de aplicações e de solução para o mercado de remuneração variável. Em 2016, há 4, 5 anos atrás, ela foi adquirida pela IBM, e veio a estrutura inteira da Valicent dentro de uma vertical da IBM para atuar com esse segmento de aplicação e de remuneração variável. No final do ano passado, foi aí que a RCI, em 2016, começou a trabalhar com Valicent. Conhecemos a solução e criamos dentro da RCI também uma vertical especializada em remuneração variável. No final do ano passado, a IBM vendeu essa vertical, esse business, por estar fora do foco principal da própria IBM, e o Mark recriou a Valicent enquanto empresa, com apoio de fundos de investimentos, e trouxe a mesma estrutura que ele tinha na época de Valicent, que foi incorporada pela IBM, voltou a ser Valicent. O que isso é importante? O aporte financeiro que tiveram possibilitou ter uma retenção praticamente do quadro inteiro
de funcionários da antiga Varicent. E trouxe também alguns profissionais voltados em ciência de dados e analytics, que é o Joe Safiro e a Jean, que vieram agregar dentro de Varicent todo o conhecimento que eles têm na parte de analytics e de ciência de dados, com a aquisição da Varicent, do Simon, que é uma solução de inteligência artificial que a gente vai mostrar um pouco mais para frente. No Brasil, hoje, a partir do momento que a IBM deixou de comercializar, nós, enquanto RCI, nos tornamos a revenda aqui no Brasil, estamos subordinados à América Latina. Eles hoje têm filiais próprias em Toronto, Minneapolis, Londres e Bucareste. E nas demais áreas, nas demais regiões e países, são atendidas por revendas. Uma coisa muito importante eu gosto de fortalecer é o impacto e o quão é importante esse tipo de solução nos dias de hoje dentro do nosso mercado. Tá? Existe um trabalho da Forrester específico para essa solução, para a Varicent, que define indicadores e porcentagens do quanto eu tenho de ganhos com esse tipo de solução. Esse documento está disponível, quem tiver interesse, é só depois nos mandar e-mail que nós temos condições de passar para ter conhecimento de vocês. Mas uma coisa muito importante, mais de 50%, 65% do gasto hoje em cálculos, ele é reduzido com uma solução desse porte, e vocês vão ver isso com o que a Dani vai apresentar para nós. Tá? Reduz tempo de processos, enfim, é uma redução significativa, porque eu saio de uma plataforma totalmente hoje que não tem flexibilidade para soluções que permitem uma flexibilidade muito grande. E disso fez o quê? Varicent hoje ela é apontada pela 5ª vez consecutivo como a principal empresa no segmento de SPM do Gartner. Há 7 publicações que ela continua sendo líder desse mercado. Tá? E o que faz ela líder desse mercado é porque ela aponta especificamente para problemas que nós temos nesta área de gestão. Via de regra, essas soluções elas são muito engessadas e a grande maioria das vezes esses cálculos são feitos em planilhas Excel. E o que eu tenho com isso? Uma dificuldade muito grande de escalabilidade ou de mexer nessas regras, nesses cálculos. E com isso, o que eu faço? Eu acabo, de uma certa forma, modelando as minhas políticas muito mais voltada para as restrições que eu tenho na minha solução do que especificamente para atender estratégias de comissionamento para a minha força de venda. Tá? Com isso, eu tenho uma sobrecarga muito grande. Profissionais da área de remuneração normalmente ficam mais tempo tratando da informação, consolidando, formatando a informação, do que especificamente fazendo a gestão e trabalhando nos resultados que eu posso ter com aquela informação. Tá? Com isso, eu tenho um desgaste muito grande de equipe, eu tomo decisões e tiro conclusões muito rápidas, porque eu não tenho tempo de ter uma análise mais global, uma análise mais... entender melhor a informação, porque eu fico muito mais tempo fazendo o quê? Tratando da informação do que analisando a informação. Tá? Com isso, por que a gente diz que é importante ter Varicent? Tá? Porque eu vou trabalhar o meu negócio, eu vou construir os meus modelos de remuneração focada no meu negócio, não nas restrições da minha tecnologia. Tá? Eu consigo, com isso, planejar o que eu vou ter na frente, ou eu consigo começar a ter previsões de vendas, inclusive, ou de melhora de performance da minha equipe, por ter ferramentas de uma forma muito mais flexível. Tá? Se eu pudesse resumir ou consolidar o que é Varicent, eu digo que são 3 principais módulos. Módulos de cálculo, módulos de relatórios, que me permite gerenciar minha equipe, e módulos de workflow,
mas ele é muito mais que isso, tá? Na verdade, ela é uma solução que, a partir desses cálculos, me permite redirecionar a plataforma, consigo fazer a gestão da minha equipe de uma forma muito mais eficiente e caminhar para o que a gente chama de SPM, que é Sales Performance Manager, que é muito mais do que simplesmente gerenciar cálculos, tá? Por fim, como eu disse há pouco tempo, um pouco atrás, quando eu falo em Varicent agora voltando a ser uma empresa independente, junto ela trouxe Simon, que nada mais é do que o módulo cognitivo acoplado dentro da solução de SPM. O Thiago, mais na frente, vai mostrar um pouco para vocês terem uma ideia. Ok? Bom, eu acho que já falei demais aqui. Vamos passar para quem pode passar a todos nós uma ideia do impacto que foi o projeto Varicent dentro da Renault. Dani, fique à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, Bayard, Thiago, RCI, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui da experiência que a gente teve. Pode ir para o próximo, por favor. Só contextualizando um pouco, todos imagino que devem saber, a Renault é uma montadora francesa. Ela existe há mais de 120 anos, ela está na América desde o final do século XX. A gente está presente em 4 países como montadora com fábrica, e nos demais países da América a gente atua como uma montadora que importa os veículos. Dando uma noção de números, ela tem uma capacidade, referente ao ano passado, de produzir 580 mil veículos por ano, e o ano passado ela vendeu 420 mil veículos no ano. Então, é uma operação bem grande, bem complexa, e, por consequência disso, uma das ferramentas que a gente usa muito na venda de veículos é a gestão de incentivos comerciais. Então, existem diferentes tipos de bônus e de incentivos que mudam todo mês, que são geridos por diferentes pessoas, que a gente usa para vender os veículos em cada mês. Então, a gente pensou na ferramenta e aplicou a ferramenta pensando no sentido de automatizar, de digitalizar todo o ciclo desses pagamentos, desses bônus e incentivos comerciais que a gente usa para a venda dos carros. A ferramenta também existe outras aplicabilidades, como gestão e pagamento de KPIs de RH de funcionários, mas a gente usou mais o sentido de pagamento de incentivos das vendas. Pode ir para o próximo, por favor. Então, mais ou menos, quais eram as nossas dores, o que a gente enxergou na ferramenta, né, e qual foi o valor que ela trouxe para a gente. Bom, a gente tinha um cenário antes do projeto, que a gente tinha muitos incentivos calculados por diferentes áreas, usando o Excel. A validação era feita por e-mail, então a rastreabilidade era, assim, muito ruim. Imagina, se chegasse uma auditoria, tinha que sair caçando e-mail para ver da onde veio a aprovação, o número, o cálculo da planilha, do Excel, enfim. Era bem complexo. E, além disso, tinham, às vezes, a mesma informação era usada para calcular diferentes tipos de incentivo, mas cada área usava de uma fonte diferente. Então, às vezes, a mesma informação podia dar divergência entre um incentivo e outro. Então, com isso, envolvia muitas áreas, muito tempo da equipe para calcular, para conferir se estava tudo certo. São montantes muito altos envolvidos, né, nessas operações. E acabava não tendo tempo de ver a eficiência do que a gente estava usando. A gente acabava fazendo a apuração no final do mês, ou às vezes ao longo do mês, para ver como estava indo, porque demorava muito tempo, e não tinha tempo para ver ao longo da campanha como que estava sendo a eficiência dela. E com isso também a gente não tinha como fazer simulação e projeção, e também um ponto que era bastante crítico, a gente sabia o valor total que a gente estava pagando de cada incentivo, mas não sabia, por exemplo, por cada carro, o quanto que cada um estava recebendo de cada incentivo. A gente só sabia o valor total. Então, isso acabava complicando muito na nossa análise de eficiência do gasto.
E o que a gente chegou no ICM, né, na ferramenta do Valicent? A gente viu, a nossa maior dificuldade quando a gente estava procurando alguma ferramenta era de ser algo flexível, porque, pelo menos no nosso mercado e na Renault, é uma empresa que as regras mudam muito. Assim, às vezes no meio do mês resolve mudar a estratégia, enfim. Então, precisava ser algo que a gente não dependesse de uma consultoria, de alguém de TI técnico para fazer a mudança, que não fosse complexo, ou seja, algo que fosse fácil para o usuário ir lá e mudar as regras e respeitar as regras de compliance da companhia ao mesmo tempo. E também pudesse ter toda a parte de data visualization de maneira amigável. Então, a ferramenta atendeu esses nossos principais requisitos. E também, muito importante, era a questão de workflow. Então, não só o workflow do pagamento final, a gente consegue colocar workflows para aprovação da campanha antes de começar o cálculo dela, por exemplo. Então, a gente consegue colocar workflows em diferentes momentos do ciclo. Isso foi bastante importante e também a questão da escalabilidade para os outros mercados. Hoje, a gente já implementou esse sistema no Brasil, está sendo implementado agora nos países importadores e já iniciou também a implementação na Colômbia. Então, e quando a gente colocou, a Nissan também já estava usando. Então, é algo bem flexível que dá para adaptar em diferentes tipos de mercados e situações. Bom, e com isso, a gente conseguiu utilizar melhor a força de trabalho que a gente tem. As pessoas pararam de utilizar o tempo para ficar fazendo Excel, cálculo, verificar se a conta está certa. Isso diminuiu muito o nosso risco de erro, de falha humana, e melhorou a acuracidade das nossas apurações. Ficou muito mais fácil da gente conseguir rastrear da onde está vindo alguma informação, algum dado, quem aprovou, o horário que aprovou, onde está o fluxo de pagamento. Então, isso facilitou muito o nosso dia a dia. E outro ganho que se transformou em ganhos financeiros depois foi a gente poder, ao longo do mês mesmo, ver a eficiência da campanha que a gente está aplicando. Então, como ela calcula todos os dias automaticamente, sem nenhuma intervenção humana, a gente já consegue ver como que está indo a campanha e ter tempo hábil para agir e trazer o resultado ainda dentro do mesmo mês. E quais foram as áreas, né, que se beneficiaram de todo esse processo? Foi a área de marketing, de vendas, que são as áreas que são as mais responsáveis pela gestão desses incentivos que eu estou falando. O banco também, porque a gente tem muitos incentivos que são relacionados com o banco da montadora. Então, ele acabou se beneficiando com o projeto também. O nosso departamento de performance e controle, claro, foi muito bom para eles, que agora está tudo numa ferramenta de maneira digital. Já dá para extrair, fazer análise, etc. E o nosso grupo de concessionários, que agora não conseguem ter acesso aos resultados de maneira automática, sem ninguém precisar ir lá e enviar um extrato para eles. Pode ir para o próximo, por favor, Bayard. Então, o que foi um pouco do projeto como um todo? Eu falo que não foi só uma ferramenta que faz o cálculo do bônus de maneira automática. A ferramenta, assim, ela faz todo o cálculo, que são regras super complexas, que mudam, é algo super dinâmico. A gente consegue já deixar previsto algumas mudanças que podem acontecer, mas também dá para configurar de maneira user-friendly, né? As mudanças que acontecem. Toda a parte de workflow acontece dentro da ferramenta, tanto de pagamentos quanto de aprovação de regras e assim por diante. E ela não é uma ferramenta só para quem faz o cálculo. Então, toda a parte de gestão da empresa, os gerentes, diretores, conseguem ter acesso ao portal cliente, que a gente chama deles, onde eles veem todo esse dashboard e conseguem acompanhar real-time como que está a apuração desses incentivos e conseguir tomar decisões a tempo para tentar recuperar o mês, recuperar ou melhorar o mês. E também agora é que o Bayard e o Thiago vão falar um pouco mais para frente, que é a questão de utilização de inteligência artificial. Tem um módulo da ferramenta que, com base no passado, consegue fazer os forecasts
dos gastos futuros e como otimizar esse gasto, né? E isso se faz, mas o projeto ele proporcionou muitas outras coisas além da ferramenta. Com o projeto, a gente conseguiu incentivar e criar internamente, junto com a equipe de TI da Renault, todo um data lake para solucionar aquele problema que eu tinha comentado antes, que às vezes o mesmo dado era usado de fontes de informação diferentes para incentivos diferentes. Então, primeiro a gente criou um data lake global, com todas as informações que a gente precisava para calcular os incentivos, e com isso a gente, junto com a RCI, a gente conseguiu parametrizar para o ICM sempre usar determinada informação, sempre vai ser da mesma fonte de informação, da mesma fonte de dado. Não vai ter a mesma informação pega de fontes diferentes. E, além disso, depois que a ferramenta faz todos os cálculos, roda o workflow, ela envia automaticamente também para todos os sistemas que a gente quiser internos da Renault. No caso, a gente usa o SAP para efetuar o pagamento em SPC. Então, a ferramenta, depois que termina o workflow, envia diretamente, automaticamente para o SAP rodar o job para efetuar os pagamentos. E também para as outras ferramentas de BI que a gente usa. No caso, a gente usa o Tableau, a gente usa algumas outras ferramentas que o ICM consegue alimentar automaticamente depois que termina o workflow. Próximo, por favor. Aqui alguns exemplos de dashboards e relatórios que a gente consegue fazer. Aqui é o portal do cliente, que eu comentei, que a gente dá acesso para os consultores, gerentes, diretores, enfim, para o público cliente mesmo da informação. Por motivos de confidencialidade, a gente ocultou aqui os números, mas é mais para ter uma ideia do layout, de como dá para criar cenários diferentes com a ferramenta de dashboards do ICM. Então, dá para que nesse caso, no exemplo desse incentivo, a gente criou um dashboard mais gerencial, com gráficos, resultados mais macro, no caso seria para um diretor ver. E se alguém quisesse ver mais no detalhe, também é possível fazer relatórios com detalhamento por loja, por consultor, enfim. Daria para fazer esse detalhamento super mais amigável, de maneira amigável e simples. Isso são só 2 exemplos, mas a gente criou vários dashboards no nosso caso. Isso. Aí, um pouco do workflow. Essa tela do workflow já é diferente. No portal de administrador, que a gente chama diferente do outro portal, que é a visão do cliente. Aqui é a visão de quem está responsável pelo cálculo mesmo tempo. Então, aqui são criados workflows também, no caso desse exemplo. Cada linha é uma pessoa, um grupo de pessoas responsável pela aprovação, e ele vai fazendo o fluxo conforme for determinado pela empresa. Então, e aqui o legal é que primeiro, você não precisa ficar entrando toda hora no sistema para ver onde está o workflow, você tem a opção da pessoa que iniciou o workflow recebendo uma notificação a cada vez que muda o status, e também a mesma coisa para quem aprova. Para quem aprova, a partir do momento que a pessoa anterior aprovou, a pessoa que aprova recebe um e-mail na hora, já com um link que vai direto para a página onde ela precisa clicar na questão da aprovação. Então, isso facilita bastante, não precisa ficar pedindo, enviando link, enfim, é algo que vai direto já para a página de aprovação, então é algo que facilita muito na nossa gestão das aprovações no dia a dia. E fica tudo registrado aí, o horário, quem aprovou, o que aprovou, então fica tudo registrado de maneira muito simples. E fácil de consultar em caso de dúvidas, auditorias, etc. Próximo, por favor. E aqui, como que foi nosso projeto, né? Bom, a gente usou a metodologia Agile. A ideia do projeto surgiu em fevereiro do ano passado. Foi quando surgiu a ideia do projeto, a gente montou a equipe da Renault responsável pelo projeto. E até abril, mais ou menos, foi quando a gente teve todas as questões das validações internas
de burocracia, de aprovação, de budget, enfim, mais a questão interna da empresa. E a gente, em abril, começou a pesquisar qual seria a melhor solução para atender as nossas dores, né? O que a gente estava precisando melhorar de processo. E, dentre todas as que a gente pesquisou, a Varcem foi a ICM, foi de longe a que melhor atendeu os nossos requisitos. E a Nissan também já usava a solução. Então, foi algo que deu bastante embasamento para a nossa decisão, e a gente acabou optando mesmo por usar a ICM junto com a consultoria da RCI, que a gente iniciou a trabalhar com eles em julho. Foi uma parceria, assim, muito, muito forte, muito boa. A gente trabalhou muito, mas também se divertiu. Foi, assim, super... as duas equipes se engajaram muito bem. A gente trouxe... depois de um mês só de trabalho, a gente conseguiu já digitalizar 100% do ciclo de um dos bônus que representava 25% do montante que a empresa pagava. Então, a gente conseguiu trabalhar em bastante sintonia a Renault com a RCI, alinhando bem as expectativas, e foram todas muito bem atendidas nessa questão de entregas ao longo do projeto. A gente fazia, no nosso caso, uma entrega por mês, para respeitar o nosso calendário dos nossos incentivos. A gente, basicamente, a cada mês, a gente automatizava um incentivo, testava mais 2 meses em ambiente de teste, para depois colocar em produção mesmo. Foi basicamente assim que a gente trabalhou junto. E em dezembro, a gente finalizou nosso objetivo, que era de automatizar 80% dos nossos incentivos, da massa de dinheiro dos nossos incentivos. E, então, começar a entrar nessa parte mais de ciência de dados e começar a desdobrar para os outros países essa mesma dinâmica. E agora também, aí a gente pode ir para o próximo, Bayar, por favor. A gente está numa etapa que a gente tem todo o apoio da RCI para, se a gente quiser fazer alguma melhoria, fazer de algum VME que a gente... VME, desculpa, estou falando o termo técnico. Se tem algum incentivo que a gente já desenvolveu, já automatizou, a gente quer alguma melhoria, fazer algum gráfico, fazer algum dashboard, colocar um workflow novo, a gente ainda conta com o apoio da RCI para fazer essas melhorias. Então, a gente está o tempo todo aprendendo a mexer na ferramenta, vendo melhorias que dá para fazer. Então, assim, é algo que vai ficar para sempre, se a gente consegue ir melhorando, colocando mais funcionalidades. E, ao mesmo tempo, está acontecendo o desdobramento, como eu disse mais cedo, os países importadores já estão começando a implementar a solução, e a Colômbia também começou há pouco tempo. E com tudo já, todos os dados dentro da ferramenta, tudo automatizado, a gente está conseguindo utilizar a ciência de dados, e possivelmente a gente está procurando ver a questão de utilizar a inteligência artificial e a ferramenta não só vai nos dar os resultados, como vai nos dar sugestões de o que a gente deveria fazer para utilizar os gastos, né, de maneira mais eficiente. Então, era basicamente isso que eu ia compartilhar com vocês. Só tenho pontos positivos para falar da nossa parceria com a RCI. A ferramenta superou nossas expectativas, foi, assim, muito legal o nosso trabalho, e também foi muito bem reconhecido internamente pela empresa. Então, foi basicamente isso. Depois posso tirar dúvidas, se vocês tiverem, estou à disposição aqui. Se quiserem, meu LinkedIn, meu nome é Daniel, meu nome está aqui, se quiserem procurar no LinkedIn depois, meu e-mail também, eu fico à disposição se vocês tiverem mais dúvidas e quererem conversar comigo sobre esse projeto. Obrigado, Dani. A gente fez questão da presença da Dani, porque ela foi estratégica no ponto de vista de sucesso do projeto, como uma grande facilitadora dentro da própria Renault para esse projeto. O projeto envolveu muita gente da Renault também, não só nossa, e foi bastante... O retorno foi muito importante para nós. Ao final, eu já vi que temos algumas perguntas. Ao final, a gente faz, tá? Vou endereçar para a Dani, tem umas questões para a Dani, depois eu te passo, Dani, para responder. E reforçando só o que ela falou, nós aqui estamos trazendo um exemplo de uma implementação
num segmento de indústria, que é a indústria automobilística, mas o modelo Valicent, ele se atende a seguros, financeiro, serviços, qualquer modelo, porque não é uma aplicação fechada. E até antecipando um pouco, né, Dani, esse projeto, a França viu aqui, usou até nós como benchmarking, né? E está indo para a Europa esse mesmo projeto para ser implementado nos países da Europa. Depois, nas perguntas e respostas, Dani, pode falar um pouquinho mais disso, tá bom? Sim, foi até um pouco no timeline que a gente fez, demorou 3 meses quase para a gente conseguir realmente começar a rodar o projeto, porque passou pela validação da França, de diferentes países da Europa, achavam que tinha a mesma solução, mas não tinha, na verdade. Então, a gente teve toda essa briga interna para mostrar que era algo diferente, que não era nada que a empresa já tinha. Que sempre tem aquela dúvida da empresa, né? Poxa, mas vai contratar outra empresa, outro sistema, não dá para usar algo que a gente já tem. Então, a gente fez todo esse trabalho interno para realmente mostrar e ver que não era algo diferente que ia facilitar muito a nossa vida. Isso aí. Tiago, agora eu vou passar para o Tiago para que vocês tenham um pouco de uma ideia do que é Valicent. Tá? A gente, obviamente, nós não podemos mostrar a solução na plataforma da Renault, mas a Dani depois está à disposição também. No final, a gente manda os contatos nossos todos para vocês, ok? Tiago. Obrigado, Baiaro. Obrigado, Dani, pelo depoimento. Acho que foi muito importante, esclarecedor. Vou compartilhar minha tela agora, pessoal. A ideia, eu vou rapidamente aqui fazer uma demonstração do produto Valicent para vocês, tá? E esse produto, o Valicent, ele tem 2 módulos. A Dani mostrou na apresentação dela um módulo com os painéis, né? E também mostrou um módulo de workflow, onde a gente faz a administração do produto, né? A configuração do produto. Aqui, para apresentação em função do tempo, vou mostrar o módulo que os vendedores usam na ponta, né? Que efetivamente o usuário está consumindo. E caso vocês tenham interesse, entrem em contato conosco, que a gente pode depois detalhar e marcar uma apresentação do módulo de administração. Tá? Então, para essa demonstração, eu vou utilizar 2 papéis aqui, né? O primeiro papel é do próprio vendedor, que ele se chama Dan Hudley. A gente vai entrar aqui na tela inicial do produto, onde vocês vão ver aqui um painel, né, com as informações iniciais sobre o plano de compensação desse usuário, né? O Dan, aqui ele já pode ver nessa tela inicial, em notificação, que ele consegue acompanhar o plano de compensação dele e verificar todas as regras que foram contidas nesse plano, tá? Então, ele consegue clicar aqui, ver o documento que foi distribuído pelo CEO, onde tem o detalhamento de todo o plano de compensação, seguindo as regras dele. Ele pode aceitar esse plano ou rejeitar o plano, né? E com isso ele consegue, a gente consegue evitar a troca de e-mails ou a troca de informação desestruturada, né? A gente vai ter toda a rastreabilidade de que, de fato, aquele vendedor aceitou esse plano que foi divulgado de uma forma bastante clara para todos, tá? Então, só aí a gente já consegue facilitar o mecanismo de comunicação. Além disso, a gente tem neste plano, né, todo o acompanhamento de vendas mensais acumuladas ao longo do ano e o seu atingimento de metas, né? Então, no caso do Dan, a meta dele era 5 milhões, né? Ele já atingiu 4 milhões e 133, ou seja, atingiu 82% da sua meta até junho de 2018, que é o período de execução desse plano, tá? Aqui embaixo, o Dan consegue fazer algumas simulações, né, das vendas que ele ainda tem para executar, para ver o que ele precisa fechar para poder atingir o seu plano. Então, aqui, por exemplo, se ele colocar que ele vai atingir 80%
dos committed deals, ele consegue fazer um forecast e ver se ele vai estar atingindo o plano no final do período, tá? Da meta de 5 milhões, ele estaria fechando em 5.791. Ele consegue usar alguns percentuais para fazer uma breve simulação. Aqui, mas assim, a gente gostaria, né, de fazer um detalhamento um pouco melhor sobre essa informação do plano de compensação dele, tá? Então, ao clicar aqui em Dashboard, ele consegue detalhar um pouco mais esse plano, ou seja, ele consegue acompanhar mês a mês o quanto ele vendeu e o quanto falta para ele vender, né? O quanto que ele já recebeu de comissionamento acumulado no ano, quanto que ele vendeu e a sua meta, qual foi o atingimento da meta e quantas oportunidades que de fato ele fechou, tá? Ele também consegue acompanhar aqui o plano de compensação no mês dele, né? Então, dentro do período de junho de 2018, ele tem a capacidade aqui de ver, de acordo com cada linha de produto, quanto que ele vendeu, quanto que ele recebeu de comissão por cada uma dessas linhas de produto dentro do mês corrente, né? No total desse mês, a gente tem um valor de 7.919 dólares aqui nesse nosso exemplo, e a gente conseguiria, a gente pode detalhar, né, o que está composto, quais foram as vendas que fizeram a composição desse valor aqui, tá? Então, ao clicar nesse valor total 7.919, ele consegue, então, detalhar um pouco mais a venda, né, dentro do mês corrente, analisar o quanto desse valor de 7.000, o que foi de comissão, o que foi de bônus. Ele teve um desconto de antecipação que ele já recebeu mês passado, que está destacado aqui também. Ele não perde, obviamente, né, o acompanhamento anual de venda dele, então ele consegue ver o quanto que ele vendeu, o quanto que ele ainda precisa vender para atingir a sua meta. Ele tem aqui todo o detalhamento do valor das suas metas, né? Então, no ano atual, ele vendeu os 4.133.000, e esse valor aqui, nesse mês, ele vendeu 620.511, tá? Esse 620.511, ele pode clicar, a gente pode detalhar esse valor para verificar quais são os produtos que geraram esse montante de valor. Então, clicando aqui em cima, ele vai abrir todo o detalhamento de vendas que ele fez no período. Ele consegue, então, clicar e selecionar só produtos estratégicos ou produtos gerais, analisar todos os produtos que foram qualificados para ele estar recebendo o comissionamento, os bônus, e quais vendas que não foram qualificadas, ou seja, que não atingiram a meta de $1.500 de venda mínima para ser qualificada como uma venda adequada para contar no comissionamento dele, tá? O que acontece? Ele pode questionar, por exemplo, que esse produto aqui, ele teve uma exceção, ele teve uma autorização do gerente dele, que ele iria vender abaixo da meta, mas ele seria contabilizado, que é um valor muito próximo, tá? Então, no caso específico, ele pode clicar neste link aqui e abrir aqui um questionamento, né? Nesse questionamento, ele consegue, automaticamente, a gente já traz as informações do questionamento, né? Ele pode classificar o tipo de questionamento que ele está gerando, tá? Então, ele escolhe aqui um tipo de questionamento, pode colocar a descrição do seu questionamento e submeter no processo de workflow para o gerente dele aprovar ou não essa transação que deveria ter sido contabilizada, né? Então, isso elimina muito o processo de troca de e-mail ou até informalismo na aprovação das vendas ou do critério de contabilização para a meta do vendedor, tá? Então, vou clicar aqui em enviar
essa venda, esse questionamento é enviado para o gerente dele, tá? O gerente, então, vai receber uma notificação e, seguindo um processo de aprovação que já foi definido na ferramenta, o gerente vai poder aceitar ou rejeitar, colocando comentários em cima, e ele também vai poder acompanhar aqui dentro da própria ferramenta qual foi o critério, como que avançou esse processo, tá? Além disso, o Dan, ele também pode acompanhar como é que está a venda de outros bônus ou de outras qualificações que ele está inscrito. Então, por exemplo, vamos supor que ele participe de um clube que, se ele atingir uma determinada meta, ele recebe uma viagem como uma bonificação, tá? Então, aqui ele também vai poder acompanhar essa informação no mesmo modo, tá? Analisando o quanto que ele atingiu em relação a essa meta. Pode acompanhar também como que está o comportamento das vendas e pagamentos dos seus clientes, né? Porque ele pode ter clientes que compram bastante, mas não pagam em dia, né? Não são bons pagadores. Então, aqui ele consegue acompanhar também a performance dos seus clientes e como está acontecendo o pagamento desses clientes ao longo do ano, tá? Caso ele queira detalhar as vendas que ele fez para um desses determinados clientes, basta ele clicar no nome do cliente, que ele então vai listar todas as vendas que ele fez para esse cliente em específico, tá? Um detalhe só que eu não comentei, que é importante destacar aqui, tá? É que já nesse painel inicial dele, ele consegue comparar a performance dele com os outros vendedores da mesma equipe, né? Então, aqui a gente poderia estar, caso fosse uma estratégia da companhia, né, tá divulgando algumas informações a mais sobre o quanto que ele ainda precisaria atingir para passar para primeiro do ranking, né? No caso, em relação à receita, né, a venda, ele está em segundo no ranking, mas em relação à meta, ele está em terceiro, atingimento da meta. Provavelmente ele tem uma meta um pouco superior, né? Voltando aqui, só lembrando, né, que ele gerou um questionamento de uma venda que ele fez de um determinado produto que não foi qualificado, né? Dentro das vendas mensais dele, teve um produto que foi esse X15 Trends aqui, que não foi qualificado, ele gerou um questionamento e esse questionamento foi para o gerente dele, tá? Então, eu vou passar agora para o papel do gerente, eu vou sair do papel de Dan agora, eu vou entrar no papel de gerente. O gerente dele chama-se Doug Carey, tá? Então, eu vou logar aqui rapidamente com o Doug, que a gente está com um tempo aí um pouco restrito, tá? E já a visão do Doug, a visão inicial dele, ele consegue comparar a venda de toda a equipe, né? Então, qual é a meta da equipe dele, quanto que ele já atingiu da meta, quanto que ele tem para pagar ainda de comissionamento. Consegue clicar aqui, por exemplo, no Dan e ver exatamente o mesmo painel que o Dan tem, então ele consegue ter exatamente a mesma visão do Dan, caso ele precise conversar algum ponto com ele, tá? Voltando aqui à visão da equipe, o que eu gostaria de destacar, tá? Que agora apareceu no sinal de mensagens, uma mensagem nova para o gerente do DEM, o Doug, onde ele consegue ver que chegou uma nova consulta do DEM, hoje, né, agora, acabou de ser publicado, tá? Então, ele pode clicar nessa consulta aqui, né? Então, ele é para o produto que o DEM destacou, ele pode escalar a aprovação disso, ou não, pode colocar um comentário e aprovar, ou designar para outra pessoa seguir na aprovação desse processo, de acordo com o fluxo de trabalho que foi definido, tá? Então, eu mostrei muito rapidamente aqui para vocês o papel tanto do gerente do DEM, quanto que é o Doug, quanto o DEM como consumidor.
mas eu gostaria de ir um pouquinho além, tá? Gostaria de mostrar para vocês como que essas informações que são coletadas dentro do Varicent podem ser disponibilizadas em uma solução de inteligência artificial para gerar novos insights, tá? Essa solução, ela se chama Simon, tá? Então, é uma solução que a Varicent incorporou ao conjunto de produtos que ela tem. Ele já traz alguns painéis prontos, né, com análise da performance de venda. Então, esses painéis aqui, eles foram gerados automaticamente em cima das informações dos vendedores, tá? Então, a gente consegue ver, por exemplo, como que está a distribuição do nosso atingimento de meta, né, ao longo dos vendedores, qual é a média de tamanho do deal, a média de receita, a taxa de ganho das oportunidades. A gente consegue também ver a distribuição dos vendedores por segmento, consegue ver como que estão distribuídos os planos de compensação de acordo com as diferentes variáveis que eu tenho no meu plano. Consegue analisar quem são os melhores vendedores, né? Quem está tendo um atingimento maior de meta, tá? Então, uma análise, uma informação um pouco mais analítica dos nossos dados, tá? Aqui eu gostaria de destacar para vocês algo mais interessante, que é utilizar essas informações de venda para analisar quando que um vendedor vai abandonar ou não a empresa, tá? Então, o que leva um vendedor a deixar a empresa ou abandonar a empresa, tá? Então, aqui a gente está vendo que 1% dos novos vendedores, baseado na nossa informação histórica de vendedores que já abandonaram, tem uma probabilidade de abandonar, né? A gente pode clicar para ver quem são esses vendedores. A gente também consegue analisar aqui quais são as características que fazem com que esses vendedores abandonem ou não a companhia, né? Então, clicando aqui, a gente vê que a primeira característica desse grupo mais relevante é o quanto que ele recebe por mês, até menor que 3,9 mil dólares. Aqui é o ano que ele tem como gerente atual, né? Esse aqui é o ano que ele, se ele está trabalhando overtime, né? Além do horário, e também ganha menos de 4 mil dólares, e assim por diante, tá? A gente consegue ver quais são os principais fatores de risco. Então, o primeiro fator de risco é o valor que ele recebe mensalmente. Depois, se ele está trabalhando mais do que ele deveria, né? A taxa que ele está trabalhando, depois idade, enfim, outros indicadores. E aqui embaixo, um quadro bastante interessante, onde ele consegue fazer o cruzamento das nossas receitas, né, que são geradas pelos vendedores, com a probabilidade do risco desses vendedores abandonarem, tá? Então, aqui em cima, esse quadrante aqui de cima, são os vendedores que a gente tem que ter mais atenção, porque são os vendedores que trazem mais receita para a companhia, mas eles estão com uma probabilidade alta para abandonar. Aqui, obviamente, a gente não está divulgando os nomes dos vendedores, né, por questões confidenciais, mas a gente poderia estar vendo, um gerente poderia estar vendo esse vendedor para fazer alguma ação e mitigar um pouco o que traz de risco para esse vendedor abandonar, tá? Por fim, já que o nosso tempo está um pouquinho curto, eu só gostaria de destacar para vocês 2 pontos, tá? Todos esses exemplos que eu mostrei aqui são padrões de aplicação que a Varicent, por ser uma especialista nesse segmento de comissionamento, ela já deixou pronto, já foram criados, já estão disponíveis para os usuários, tá? Que um é a performance de venda, o outro é um gap de pagamento por gênero, a performance de abandono tanto dos vendedores quanto dos clientes, o que faz os clientes deixarem de abandonar, se tem ou não diversidade no ambiente de trabalho. Aqui embaixo nós temos mais alguns blueprints interessantes, né? Então, por exemplo, ajustes manuais que foram feitos no nosso processo de compensação, que isso pode indicar algum processo suspeito, tá? Também trabalhar com forecast para poder fazer uma previsão,
toda a parte de pagamentos, analisar pagamentos que são anormais, que fogem de um padrão normal, score de leadings, ou seja, uma série de padrões já pré-construídos para aplicações que atendem esse segmento de venda. Tá? Então, só para a gente fechar esse assunto aqui, caso a gente tenha alguém um pouco mais técnico, né, o Simon ele permite que a gente consiga analisar o fluxo de transformação de dados, ou seja, o fluxo de data science que está por trás desse modelo, né? Inclusive chegar em identificar qual é o tipo de modelo que foi usado, qual é a acurácia desse modelo e customizar esse fluxo para a gente criar um modelo totalmente adequado ao cenário da companhia. Tá bom? Então, eu vou abrir, vou passar a palavra, agradeço aí o tempo de todo mundo, passo a palavra para o Bayar abrir para os questionamentos. Bayar? Estou aqui, só estou trocando aqui. Ó. Obrigado, Bayar. Obrigado você. Dani, vamos lá? Sim, eu respondi algumas coisas no chat, não sei se via. Não, agora a gente retoma, tá? Tem uma primeira pergunta aqui, que uma parte dela você já respondeu, Dani, que é do Rubens Chubisky. Ele pergunta quantas pessoas trabalham no cálculo de comissões e quanto tempo durou o projeto. Se você puder repetir, seria interessante. Claro, o nosso cálculo de comissão a gente faz para as concessionárias. A gente ainda não usa solução para pagamento de comissão de RH, de pessoas, de funcionários, mas são 110 comissionados, que são os números de concessionários que a gente tem, de grupos que a gente tem no Brasil. E o projeto, para entregar tudo, o previsto, demorou 6 meses, mas a primeira entrega com valor agregado a gente já entregou em 1 mês. Tá? Em quantas pessoas trabalham na área de comissionamento? Eu lembro que as pessoas que faziam a comissão calculavam no Excel. Eram por volta de 10 pessoas. Era por tipo de comissão, né? Exatamente. Cada área tinha uma pessoa responsável pela comissão daquela área. Tá. Então, e o nosso time no projeto tinha pessoas tanto dessas áreas de business quanto a área de TI da Renault atuou muito forte para a construção do Data Lake, que alimentou a ferramenta. Então, foi algo bem transversal, assim, internamente na empresa também. Tá. Outra pergunta do Paulo Godoy. Em quais países a Renault-Nissan utiliza a solução? Então, ela já foi implementada 100% aqui no Brasil. Ela está em fase de implementação na região América inteira e já está em andamento nos países importadores e na Colômbia. Aí os próximos vão ser Argentina e México. Mas agora, em running, está países importadores e Colômbia. A Nissan, respondendo, tem mais 3 países na América Latina que vai ser colocado. E na Europa, a gente sabe que a França já está fazendo testes, né? Espanha também. Espanha, Portugal também, né? Sim, a gente fez bastante... usou benchmarking com eles, né? A gente trocou bastante experiências, principalmente com a Espanha e Portugal. Então, como a Dani falou, teve alguns países já usavam, né? Então, alguns vai demorar mais porque uma migração é um pouco mais complexa, né? Uhum. No Brasil, Paulo, eu te respondi, mas posso responder novamente. Renault, Nissan, Luxótica, uma rede de varejo, Itaú, Heineken, uma farmacêutica também usa. Se eu somar tudo, hoje aqui no Brasil, em torno de 6 mil comissionados hoje nós temos já usando a solução, tá? Fora as que estão em avaliação. A Dani já respondeu. Acho que tem uma pergunta do Mário Baiar, que ele pergunta se a ferramenta pode ser acessada por vários devices e quais são as modalidades de comercialização, SaaS ou on-premise. Eu tô olhando as que estão no chat ainda. Tá, depois então a gente deixa do question and answer para o final. Tá. O Paulo também pergunta
Onde é que estamos? A solução é cloud ou on-premise? Ela tem as duas soluções, tá? A solução Renault é cloud, mas ela pode ser também como aplicação on-premise, tá? Em relação, Paulo, a se ele é compliance com LGPD e GDPR, GDPR já é, tá? Já é homologada a GDPR. E LGPD, como é local aqui, eles estão trabalhando nisso, tá? Segundo a própria Varicent disponibilizou, nos informou. Tiago, essa aqui é contigo. Em que clouds eu posso colocar e falar um pouco de cybersecurity, né? Perfeito, tá legal. Então, assim, a Varicent tem um modelo SaaS, né? Então, o modelo SaaS fica na cloud da própria Varicent, tá? Que é IBM ou Amazon. E assim, você pode adquirir também a versão on-premise e fazer deploy em qualquer cloud que for interesse de vocês, tá? A gente tem uma equipe de arquitetura que trabalha com o time da Varicent nos Estados Unidos para definir sizing e todos os requisitos para a implementação disso em uma cloud privada, tá? Ou a contratação, como a Renault já usa, a Renault e a Nissan já usam, né? O modelo de SaaS, que daí toda essa gestão de cloud fica por conta da própria Varicent, tá? E é na cloud da IBM, né? E para o início do ano, se eu não me engano, a AWS, né? Isso, a Amazon vai começar. A Amazon começa a partir... E o legado, né, que alguns clientes antigos que já têm produto há mais tempo usam na cloud da IBM, tá? Tá. Tiago, você poderia seguir pode compartilhar sobre material técnico sobre isso. Oi, Baiar. Eu poderia concluir só a pergunta do Paulo. Posso trabalhar com diversas fontes, né? Ele quer saber sobre critérios de diversas fontes, limites da ferramenta e qual é o tempo de um projeto para se fazer uma POC. Tá. Bem, limite da ferramenta, não existe um limite determinado, né? A gente vai fazer um sizing do ambiente de vocês, então entender quantos comissionados, quantos registros de informação vão entrar na solução e determinar, de acordo com o volume de vocês, o sizing adequado para suportar a aplicação de vocês, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente trabalha, como eu comentei, com o time da Varicent nos Estados Unidos para definir esse size. A outra pergunta, Baiar? Para fazer uma POC. POC, tá. A gente tem hoje um time que pode apoiar nos processos de POC, então entre em contato com o Baiar, ele vai deixar os contatos aí no final para vocês, que a gente pode organizar isso de acordo com a necessidade. Tá? E delimitar, eu acho que aí a gente pode conversar melhor, Paulo, para ver o que seria o escopo de uma POC. Mas estamos à disposição, faz parte do nosso trabalho, tá? A gente, inclusive, fez uma POC antes Nós fizemos, né? Antes de poder bater o martelo, de contratar a RCI e a Varicent, a gente fez uma POC. Foi aprovado internamente, claro. Eu vou agora para perguntas e respostas, que tem duas, para a gente concluir, que a gente ultrapassou, mas eu prefiro responder aqui do que responder por e-mail, tá? O Mário, da Atlas, pergunta para a Dani se os bônus dos vendedores caem direto no Olerite e se o sistema de RH na Renault é SAP. Então, eu cheguei a responder ele pelo chat mesmo, mas a Renault ela não usa a ferramenta para pagamento de funcionário, sim para bonificação das concessionárias. Mas respondendo a sua pergunta também, sim, o sistema de pagamento tanto dos funcionários quanto das concessionárias é o SAP, e a Varicent envia automaticamente as informações para o SAP escalonado do SAP, que gera os pagamentos automaticamente. Então, na ponta, continua sendo pelo SAP, mas para o usuário não fez diferença nenhuma. Não sei se eu respondi. Creio que sim, se não, fique à vontade, tá? Mário, a ferramenta pode ser acessada por vários devices. Os que estão faltando, está sendo liberado agora nesses últimos releases, né, Tiago? A modalidade nós já falamos, SaaS ou on-premise, é indiferente. Mas no modelo on-premise, nós trabalhamos com
locação, chama-se locação, né? Não existe modelo mais de licença perpétua na Valicent, tá? Então, você pode instalar na tua plataforma, mas também é um pagamento como se fosse uma locação, vamos dizer assim. Assinatura, né, Baiaro? Assinatura, isso, perdão. E nós temos outros cases, sim, nós podemos falar sobre eles, tá? Diretamente, Mário. Depois a gente entra em contato e conversa sobre o que nós já implementamos, tá? César, por último, a Renault utiliza para pagamento de bonificação e incentivo de vendas aos dealers, para os cálculos sejam feitos automaticamente, acompanhado em tempo real, as regras e critérios comerciais inseridos no sistema e a possibilidade de customizar a regra ao mesmo tempo, de várias regras ao mesmo tempo? Você entendeu, né? Sim. Sim, a resposta é sim. A Renault usa a solução para pagamento de incentivo de venda aos dealers, às concessionárias, diferente de outras opções de solução que seria de pagar KPI de RH e de funcionário, a gente usa para pagar os incentivos de venda às concessionárias. E as regras, os critérios da política comercial, no caso, são inseridas no sistema. Tem a opção da gente colocar um workflow para validação dessas regras. Mesmo se ela mudar todo mês, a gente consegue colocar para rodar todo mês o workflow antes de começar o cálculo. E sim, dá para customizar várias regras ao mesmo tempo. O quanto você quiser customizar, você pode. Bem flexível. E uma coisa interessante, só complementando, a ferramenta você pode criar, por exemplo, uma política que vai valer esse final de semana só. Exato, a gente pode, exatamente. E aí volta a política anterior. É uma regra, até uma regra que acaba dando uma segurança maior para a ferramenta. Toda ação que a gente coloca data de início e data de fim. Assim, obrigatório esses dois campos. Mesmo se não tem a data de fim, a gente põe data de fim 2000, a gente coloca infinita a data de fim, mas tem que ter uma data de fim. Então, é uma funcionalidade que a ferramenta nos obriga a ter que dar uma certa segurança. E dá para pôr só das vendas deste final de semana. Então, só vai pegar os dados do dia tal ao dia tal. Então, ela é bem flexível nesse sentido. Ok. E ele perguntou se o SAP possui alguma interface com os DMS. Diretamente não. O SAP diretamente com o DMS não, mas o SAP tem conexão com outros sistemas da empresa que tem interface com o DMS. Tiago, a última do César aqui. Testes de elegibilidade. Sim, a ferramenta faz todos os testes para ver se determinada condição é elegível a receber o bônus ou não. Então, a gente coloca todas as premissas, todos os critérios que a gente quer que respeite determinada campanha e, se for, ele faz o teste. E também o que a gente faz também, a gente faz uma lista de não elegível e o porquê não é elegível. Então, não apenas mostra o que é elegível, mas também mostra o porquê as coisas que não são elegíveis não são elegíveis. Perfeito. E até só complementando ali o comentário da Dani, né? Na demonstração que eu fiz, eu comentei sobre algumas vendas não elegíveis que poderia até gerar um questionamento, um inquiry, que a gente chama, tá? E aí entrar no fluxo de workflow de aprovação um caso de exceção, tá? Então, baseado na regra de elegibilidade, ele vai entrar automaticamente, mas pode ser tratado usando exceções via inquiry. Tá? Perfeito. Gostaria de agradecer a todos, nós estendemos um pouquinho, eu peço desculpas, mas acho que foi muito rico o que foi na sessão de perguntas e respostas. Então, esperamos que a gente tenha conseguido passar uma visão maior do que significa Valicent, do que foi o projeto na Renault. Como a Dani falou, ela está à disposição. Essa apresentação foi gravada e nós vamos liberar o link para vocês assistirem, encaminharem internamente dentro das empresas. E estamos à disposição, nós estamos com contato de vocês, nós vamos mandar um e-mail com os nossos contatos e estamos à disposição para conversar. Agradeço mais uma vez. Se sobrou alguma resposta, a gente se compromete a mandar via e-mail. Faltou alguma pergunta, tá bom?
Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Obrigado, Obrigada, gente. Boa tarde a Tchau, todos. tchau. Boa tarde. Boa tarde.